Queridos irmãos e irmãs, queridas crianças, nossos queridos romeiros, a Romaria de Paraguai que está aqui conosco, Herderson, Terço dos Homens, meus confrades Frei Diego, Frei Leandro, o Padre Carlos, Padre Paulo, Padre Renan, minha mamãe, Dona Nelly que está aqui, minha irmã Sandra, meu irmão Marcelo, meu papai e minha família que está lá em São Paulo assistindo pela TV Frei Galvão. Um beijo, seu Mário. Olha, o evangelho de hoje é um pouco complicado, então o Frei vai explicar bem devagarzinho e dar mensagem. Olha, Jesus diz o seguinte, ó: eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Aí Jesus diz uma frase estranha: eu não vim trazer a paz, eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a divisão. Uma divisão é coisa do diabo, né? Eu vim trazer a divisão. O que Jesus quer dizer com isso? Ele diz: numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra as 2. Então Jesus não veio trazer discórdia, briga, divisão nesse sentido, né? Então o Frei vai explicar cada frasezinha dessa e depois tirar a mensagem de hoje, tá bom? Vamos devagar. Jesus diz o seguinte, ó: eu vim lançar fogo e gostaria que estivesse aceso. Ele está falando, o fogo aceso é o Espírito Santo, tá bom? O Espírito Santo é o fogo que transforma os corações a realidades, e o Espírito Santo é aceso, luz que ilumina o coração das pessoas, tirando todo mundo das trevas. Deu para entender? Então veio trazer, gostaria que tivesse fogo do Espírito Santo aceso em cada um de nós, tá bom? Depois Jesus diz assim, ó: não vim trazer a paz. Ué, mas Jesus não veio trazer a paz? O que Jesus quer dizer? Essa paz aqui não é a paz do Espírito Santo, é a paz no sentido de comodidade, preguiça, sossego. Então Jesus não veio trazer sossego, comodidade, empurrar as coisas com a barriga, ficar só dormindo. Ele não veio trazer isso. Deu para entender, né? Aí ele diz aquela frase intrigante, ele diz: eu vim trazer a divisão. Agora vamos entender o que é essa divisão aqui, ó. É assim, Jesus não veio trazer divisão no sentido de briga entre família, entre nós. Ele quer dizer o seguinte, que todo cristão deve ser um cristão decidido, cheio de fogo, aceso, um cristão aceso. Então, por exemplo, ele dá um exemplo, numa família de 5 pessoas, 3 são católicos decididos, tem fogo do Espírito Santo aceso, são católicos praticantes, e 2 são católicos mais ou menos, não vai na missa, não reza o terço, vai quando dá, quase não frequenta, mais ou menos. Jesus quer dizer que não existe cristão mais ou menos, ou é, ou não é. Então fica assim, ó: 3 são católicos cristãos acesos, têm fogo, decididos, cristãos decididos, 2 não são. Então, nesse sentido de divisão, quer dizer que 3 são decididos e 2 não são. Então nós temos 2 que não são cristãos e 3 que são cristãos. Então ele quis dizer nessa divisão de distinção, está distinguindo: 3 são cristãos firmes e 2 não são. Deu para entender? Conclusão: todos nós cristãos não tem que... Para ser cristão não existe talvez, depois, mais ou menos, sou cristão, vou de vez em quando. Para cristão não existe isso. Ou é, ou não é. Isso que Jesus quer dizer isso, tá bom? Então todo cristão decidido deve estar cheio do fogo do Espírito Santo que transforma, aceso, que ilumina as trevas do coração das pessoas. Então um cristão cheio, inflamado pela fé, um cristão decidido. Deu para entender a mensagem? Então, isso, então tá bom. E o tema de hoje é sobre isso mesmo, um cristão cheio de fogo, aceso, iluminado pela fé, é o tema de hoje. São Frei Galvão, o 5º dia da novena, servo de Deus, inflamado pela fé. Ou seja, São Frei Galvão não era um cristão mais ou menos, talvez, depois, né, assim, não existe isso.
Ele era firme, decidido, cheio de fogo, aceso, tá bom? O Frei vai dar alguns fatos da vida de Frei Galvão que comprovam que era um servo de Deus inflamado pela fé, cristão cheio de fogo, decidido, aceso, tá bom? Primeiro exemplo, aquele desenho ali, ó. São Frei Galvão tinha o dom da levitação. Esse dom da levitação, o Frei vai explicar. O que significa isso? São Frei Galvão, durante toda a vida, buscou as coisas do alto. Ele era tão determinado, iluminado pela fé, decidido, cheio de fogo, aceso, que ele buscava as coisas do alto, que até o corpo dele ia para o alto. Então aquele desenho, vocês estão vendo o desenho ali? Então aquilo lá não é um milagre sobrenatural, é um milagre normal. É a pessoa que busca as coisas do alto, busca as coisas do alto, até o corpo dele sobe para cima, tá bom? Então isso é a prova que ele é um cristão iluminado pela fé. Segundo exemplo, Frei Galvão tinha o dom da bilocação. Sabe o que é bilocação, né? Você está em 2 lugares ao mesmo tempo. Padre Pio tinha esse dom, Santo Antônio de Pádua tinha esse dom. Olha, o que é esse dom da bilocação? Deus só concede o dom da bilocação para santos que estão sempre disponíveis a estar atendendo as pessoas. São pessoas muito requisitadas pelo povo sofrido. Deus não vai conceder o dom da bilocação para quem está fechado em si mesmo e não quer visitar ninguém, não quer estar com ninguém, né? Fazer caridade com ninguém, não vai ter. Então, como Frei Galvão era muito requisitado por todos, então Deus concedeu o dom da bilocação para que, ao mesmo tempo, ele esteja atendendo o morador em situação de rua, e ao mesmo tempo Frei Galvão era visto visitando um doente, tá bom? Porque uma pessoa totalmente dava todo o seu tempo e toda a sua vontade à vontade de Deus, tá bom? Isso é um exemplo de que ele foi servo iluminado pela fé, viu? Outro exemplo bem conhecido, São Frei Galvão, ele caminhava do Rio São Paulo Rio, vocês sabiam, né? Onde havia Dutra, a gente vai de táxi, Uber, ônibus, a gente vai, aí Frei Galvão andava a pé. Toda quarta-feira, um dia de folga, eu vou para Aparecida, né, a pé, dá 2 horas e 10 minutos, daqui Santuário até Aparecida, eu vou lá rezar, né? Chego lá Aparecida, já chego morrendo para rezar o rezar, tudo morrendo ali, né? Imagina Frei Galvão, vai de Rio, São Paulo, Rio, e ainda visitando as famílias, à beira da estrada. Não tem que ser um cristão decidido, cheio de fogo aceso? Então, isso daí é um exemplo, tá bom? Para terminar, Frei vai dar um exemplo até meio cômico, até um pouco engraçado, da vida de Frei Galvão, que prova que ele era um servo de Deus iluminado pela fé, um cristão decidido, aceso, cheio de fogo, né? Foi assim, foi no seu funeral. Colocaram o Frei Galvão no caixãozinho, as florzinhas, colocaram, vestiram ele com o hábito franciscano, tá bom? Abriram a porta para a veneração pública do povo, ver lá o corpo dele no velório, tá? Frei Galvão morto no caixão, abriram o funeral dele. O povo invadiu com uma tesourinha, e todo mundo lá, em vez de rezar, o que eles fizeram? Começaram a cortar um pedaço do hábito de Frei Galvão, para levar de relíquia. Tão grande é a fama de santidade, um servo inflamado pela fé, cheio de fogo, transformou a vida de todo mundo, sendo fogo, iluminou as trevas do coração de todo mundo, e foi um cristão aceso, decidido. Então o povo, como recompensa, como gratidão, foi lá, queria pegar um pedacinho do hábito dele como relíquia. Cortaram até mais ou menos aqui, ó. Aí os freizinhos, os confrades de Frei Galvão, imediatamente procuraram, cadê? Vamos colocar outro hábito. Só que aí pegaram de um freizinho meio baixinho. São Frei Galvão tinha 1,90 m mais ou menos, né? Esse tamanho dessa estátua aqui, ela é gigante. Pegaram do frei baixinho, então ele foi enterrado com um hábito meio encolhido, e as canelas para fora, assim, né? Mais ou menos assim. O hábito não cabia. Cortaram para fora o hábito, tá bom? Isso é uma prova de que ele foi um servo inflamado pela fé. E o povo de Deus sabe que
Quem que é o padre, o freio, o santo, que reza, que é inflamado pela fé, que é um cristão aceso, decidido, cheio do fogo do Espírito Santo? O povo simples reconhece. Então foram todos lá com a tesourinha para cortar o árvore, tá bom? Então que a gente possa seguir o exemplo de São Frei Galvão, viu? Para terminar, já emendando um pouquinho, vocês estão com tempo ou não? Então parando. Quero chamar minha mamãe. Olha que bonitinho. Vem cá, mãe. Um abraço para meu pai lá. Uma salva de palmas para a mamãe, meus irmãos. Estão aqui. Eu pareço com ela? Tá bom, graças a Deus. A dona Nelly, né? Quantos anos a mãe tem? 82, acho que. 82 já. Meu pai tem 86, né? É. Isso. Hoje eu completo 10 anos de sacerdócio. Eu queria prestar uma singela homenagem para o meu pai e para a minha mãe, que foram o fundamento da minha vocação de frade franciscano e de sacerdote, né? O meu pai, ele tinha uma fé muito bonita. É ele que faz o café da manhã lá em casa, né, mãe? 4 da manhã já está acordado, lá acordando todo mundo. Ele faz o cafezinho, depois da primeira xícara de café, meu pai que está assistindo lá, ele leva para o santinho, abre o armário do quarto da minha mãe e coloca lá na capelinha, tem mais Nossa Senhora, todos os santos. O primeiro café do dia é para os santos, tá bom? Quando meu pai era criança, ele tinha uma fé bonita. Quando ele ia para a escola, ele sempre parava na igreja, o meu pai, quando criança, rezava e depois ia para a escola, porque a igreja era caminho para a escola. Certa vez o padre foi visitar os alunos na escola, e o padre viu meu pai, o único japonesinho que tinha lá na sala de aula, meu pai viu lá. Aí o padre falou: olha, tem um menino aqui que sempre vai lá na minha igreja, reza, depois vem para a escola. Meu pai ficou feliz com isso. Obrigado, pai, por causa da sua fé, hoje estou completando 10 anos de padre, tá bom? Mãezinha, dona Nelly, a minha mãe era mais católica lá. Lembra quando a senhora reunia a família para fazer a novena de Natal? De vez em quando a gente ria, a criança dava risada ali, né? Eu ficava bravo. A novena de Natal em casa. Lembra quando você levava eu na quermesse da paróquia Santo Antônio, lá do bairro? Ia só a mamãe e eu. Aí jogava lá pescaria, comprava um pastelzinho, jogava bolinha lá, o boca do palhaço, né? Aí minha mãe levava eu, depois vinha embora, tá bom? A mãe levava sempre eu na missa. Na missa, quando eu era criança, eu sempre admirava a figura do padre. E só que missa é comprida, a gente criança não entende. Então eu ficava contando 3, o Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco é no primeiro na aclamação do Evangelho. O segundo, o Senhor esteja convosco, é na oração eucarística. O último, o terceiro, o Senhor esteja convosco, é na bênção final. Então eu ficava contando. Quando chegava no terceiro, eu ficava, acabou a missa. Obrigado por tudo, viu? Por levar eu na quermesse, rezar a novena de Natal em casa, levar eu na missa. Eu devo muito à senhora, eu estar aqui completando 10 anos de sacerdócio, viu? Ex-aluna salesiana. Ah, é? Você é ex-aluna salesiana? Tá bom. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.